Boa noite. Quero convidar todos que possam fechar os seus olhos e possam, nesse momento, se conectar a essa energia maravilhosa que nos cerca, que nos circunda, sobre as bênçãos do nosso Pai Celestial, de nossa Mãe Maria, e também sobre a intercessão do nosso patrono, Dr. Bezerra, como essa música diz, né? O nosso exemplo, uma luz que brilha e nos ensina a brilhar todos os dias. Agradecemos, Pai, por essa noite, mais uma oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para falar de temas tão importantes do nosso dia a dia, do nosso viver. Temas como o do curso Espiritismo Explica, vem nos trazendo não só o avanço intelectual do saber, mas também mudando a nossa forma de enxergar o mundo, mudando nossas ações, consequentemente a nossa moralidade. Eu peço, Pai, neste momento, que o Senhor olhe por todos aqueles que estão à margem da sua misericórdia, à margem desse saber, à margem da moralidade que o Senhor nos incita a buscar. Peço por todos aqueles que nesse momento encontram com seus corações contritos, encontram com seus corações entristecidos, que o Senhor possa, através dos amigos espirituais, através dos trabalhadores, através das amizades do plano material, possa aquecer esses corações. Para aqueles que estão nos hospitais, para aqueles que estão nos presídios, para aqueles que estão nas ruas, que todos possam sentir a presença, Pai, cuidadora de Ti. Portanto, Pai, peço que abençoe a cada um dos irmãos que assistem essa palestra nessa noite, que assistirão posteriormente, que o Senhor abençoe e os guarde e nos proporcione uma noite de aprendizado de forma leve, descontraída, e que possamos absorver esse conteúdo e também, dia após dias, buscar colocar em prática. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, muito bem. Bom reencontrá-los, né? Depois de semana passada estávamos de recesso, então tem 15 dias que a gente não se encontra, né? Então é muito bom poder rever todos nesse dia. Bem, hoje, como a Adriana já colocou no início, o tema da nossa palestra é planejamento profissional, né? Então, assim, quando a gente olha as coisas acontecendo no mundo, né? O dia a dia, o corre-corre, né? Vai e vem de carro, aquilo que a gente sai para fazer todos os dias, a gente não para refletir se isso obedece uma ordem, uma hierarquia, ou como todos as nossas tarefas, elas estão conectadas, né? Dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade e dentro, né, do mundo como um todo. Eu gostaria de fazer um convite a todos neste momento. Gostaria que por um instante que vocês pudessem fechar os olhos, imaginar neste momento a beleza e a profundidade de cada um indivíduo, de cada um de nós, encontrando o significado e propósito no seu trabalho diário. Visualizem a alegria que é experimentada quando nós contribuímos com o nosso trabalho, com os nossos semelhantes, quando nos dedicamos de corpo e alma às nossas profissões, aquilo que escolhemos exercer aqui no plano material para a continuidade da obra do Pai. Pense quanto que esse poder é transformador, que não molda somente a gente, mas molda a sociedade que nos cerca. Pense o quanto isso nos eleva espiritualmente, alimenta a nossa alma com calor, com a realização, com gratidão. Agora podem abrir os seus olhos, né? Espero que tenha sido, né, tão caloroso para todos como foi para mim, né? Porque quando a gente consegue fazer aquilo com que gosta, né, nas nossas profissões, a gente não está auxiliando apenas a nós mesmos, mas temos todos que estão à nossa volta. Bem,
Diante disso tudo, né, eu não poderia deixar de citar duas partes do Livro dos Espíritos. Uma, né, está lá na questão 540, né, quando a gente pensa, né, e aí voltando, né, esse trabalho diário, incessante que todos nós temos, né, e por que que essas coisas acabam se entrelaçando, né? Então, a espiritualidade diz assim, né, tudo está ligado na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. A lei da criação é a solidariedade, é unidade, é harmonia. Então, essas belas palavras mostram, né, através, Então, quando Kardec bastante. questiona, nos traz exatamente que tudo isso tem um motivo para existir, tudo está ligado, tudo está interconectado. Então, sobre a ótica do planejamento profissional, quando eu comecei a pensar de como isso se conecta, e aí buscando, né, o tema do nosso curso é o Espiritismo, explica aí, fui buscar, né, um embasamento no próprio Livro dos Espíritos. E aí me surgiu, assim, de uma forma que espero compartilhar, me fazer entendível essa noite, de três leis, dentre das leis morais que estão lá na parte 3 do Livro dos Espíritos. Dentre elas, é a lei do trabalho, a lei da sociedade e a lei do progresso. Então, na minha forma de acreditar, essas três leis, elas permeiam essa questão, né, do nosso planejamento profissional e por que que ele acontece, não só o nosso planejamento profissional, mas, né, da sociedade, de todos nós espíritos encarnados que aqui estamos. Então, eu gostaria de começar com a questão 676, que é uma questão que está dentro da lei do trabalho. Capítulo, terceira parte, acho que capítulo 2, se não me falha a memória. Então, ela diz assim, Kardec questiona a espiritualidade. Por que o trabalho se impõe ao homem? Então, é através do nosso planejamento profissional, através das nossas profissões, que nós iremos executar o trabalho. Então, não tem ninguém que não trabalha que não tenha profissão. Pode não ter a profissão regulamentada na CBO, engenheiro, médico, advogado, mas trabalha. É um profissional. Então, a espiritualidade responde assim: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, ortogou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. Então, nós não conseguimos desassociar o nosso trabalho através das nossas profissões, entender que o nosso trabalho ele faz parte da lei da natureza, já que a gente aprendeu no Livro dos Espíritos que as leis são naturais. Todas elas se interlaçam, são executadas simultaneamente. Então, hoje a gente vai falar basicamente dessas três, né? Lá no livro Filosofia Espírita, do Miranês, né, ele comenta ali as questões. Então, ali se a gente quer entender um pouco mais, né, alguém que explique para a gente o que se passa em cada questão, indico ali a obra Filosofia Espírita, do Miranês, que ele vai comentando questão por questão do Livro dos Espíritos. Então, nessa parte, né, ele diz assim, o porquê o trabalho. Então, eu vou tentar dar uma resumida aqui do meu jeito, né? Então, ele diz o seguinte, que o trabalho ele é a consequência da vida material animal, ou seja, de nós que estamos encarnados. Com a elevação da alma, esse trabalho ele vai se modificando, dada a pureza do espírito. Então, ou seja, no mundo espiritual elevado, o progresso atinge a modalidade do trabalho, de modo que vai oferecer a cada trabalhador os meios conforme a sua elevação espiritual. Então, eu achei bonito, né? Porque, e aí eu me lembro de uma frase, né, que Jesus fala assim: se Deus até hoje trabalha, porque eu não hei de trabalhar, porque eu hei de descansar, né?
Então, uma parte ele fala assim, que a natureza ela é pulsante em toda parte que a gente olha. As águas se movimentam em todos os rumos, o ar sopra em todas as direções, os raios solares se estendem por todas as gamas da vida, né? Que apesar da natureza íntima das árvores, ela é inquieta para manter-se das formas que Deus lhe deu. Então, os átomos, os prótons, elétrons, nêutrons, têm lá o seu cinetismo próprio. Os planetas, os sóis, as galáxias, elas viajam pelo cosmos na sua velocidade que a gente não consegue nem imaginar. E Deus pulsa na intimidade de toda a criação. A vida, portanto, ela é movimento expresso em equação matemática. Então, me lembrei muito quando eu li, quando Jesus fala que trabalha, né? Se o Pai continua trabalhando, a gente também tem que continuar trabalhando. E o trabalho do Pai é sempre essa criação, né? Então, ou seja, compreender que o trabalho, tanto no ser humano, né, como na parte material ou na parte espiritual, ela se faz necessária exatamente para a gente que possa manter a vida no ritmo do Criador. Então, nós precisamos amar o nosso trabalho, seja ele qual for. Aquilo que nós devemos fazer com perfeição, desde as vestimentas até as orações, os pensamentos até aquilo que a gente conversa. Então, tudo é ocupação. Me faz lembrar também um outro livro que eu li há um tempo atrás. Acho que o nome do livro é Faça Sua Cama Perfeita. É de um almirante americano. Ele contando sobre essa questão da gente ser perfeito naquilo, de buscar a perfeição, de buscar ser o melhor naquilo. Vou trocar a perfeição por ser melhor, né? Porque perfeição a gente entende que ela é conquistada dia a dia. Mas nesse livro ele fala que a primeira coisa que todo, na área dele, não sei se ele entrou no CIO, não me lembro agora o detalhe de qual lugar lá no Exército, mas vou botar todo cadete, a primeira missão dele do dia era fazer a cama dele bem feita. E o que vem por trás disso se eu começo fazendo a minha primeira ação bem feita no dia, todas as elas eu vou me esforçar para continuar fazendo bem feito. Então, eles tinham que fazer, a primeira coisa era fazer a cama bem feita. Então, eles são, né, eram ali todos os dias instruídos a fazer, como fazer, se não fizesse certo, tinha que voltar para fazer. Então, o Milanês traz essa parte, né, que a gente faça com amor e faça com perfeição, né? Porque tudo, né, o Pai está olhando, né, aquilo que a gente faz. E a nossa inteligência, né, a gente evolui não só moralmente, mas a gente precisa de evoluir, né, intelectualmente, essa é uma das funções do trabalho. A gente não consegue fazer isso sem que a gente faça isso dedicado, com amor. E se a gente, né, se Deus, né, na sua perfeição aí, nos dar a oportunidade de trabalho, e se por outro lado a gente imaginar dessa quebra do movimento, então se Deus para por um segundo, né, o universo ele todo ele vai se desfacelar por causa da harmonia divina. Então, se não fosse o trabalho, a gente permaneceria na infância. Por quê? Porque é através do exercer da nossa profissão, desde que a gente está lá, né? Lembrando de que somos simples e ignorantes, é através do trabalho, dessa ação que a gente vai aperfeiçoando a nossa intelectualidade. E dessa forma, a gente também vai continuar a construção da obra divina. Porque se a gente olha que nós somos todos parte de uma família universal, né, e se estamos todos ligados, né, do átomo ao arcanjo, isso também envolve, né, a constituição planetária. Então, lá atrás, quando a gente olha a própria história da humanidade, né, com um olhar só material, o que a gente vê? A gente vê uma evolução da civilização, das construções, da melhoria da sociedade, que foram só possíveis por causa do trabalho. Então, o trabalho é extremamente importante. E aí a gente pode se perguntar: ah, mas as profissões então são planejadas? Então a gente pode levar a refletir sobre essa questão, né? Por que que talvez esse planejamento, ou por que que o nosso trabalho seria planejado? Já que se tudo na vida ele obedece uma sequência, um planejamento, por que então, né?
as nossas profissões também não poderiam ser planejadas? Por que então se a gente está inserido em uma família, a gente está excluído em todo o mundo, não é à toa, a nossa profissão também não é. Então, através da nossa profissão, somos convidados, através do trabalho, a continuar contribuindo, né, para que a gente, dentro dela, a gente alcance não só um papel de evolução material da gente, não só um processo espiritual da gente, mas também de todos aqueles que nos cercam, que é a sociedade. Então, o trabalho, ele tem essa importância, não só de fonte de sustento, mas exatamente uma oportunidade da gente desenvolver as nossas virtudes, com responsabilidade, com disciplina, de uma forma solidária, com compaixão, né? Então, o trabalho é sim uma lei da natureza. É por isso que a gente tem a necessidade de ocupar, né, de se tornar útil, como Kardec nos diz lá na lei na lei do trabalho. Tudo bem? Bem, só para a gente fazer um contexto, por que eu estou falando de trabalho, sociedade e de progresso, vamos relembrar o que diz a lei do trabalho. Então, a gente tem a natureza do trabalho, a gente já falou, que é uma lei natural que se manifesta em todas as esferas da existência. Né? Ela não está ligada somente ao nosso labor físico, mas envolve todas as atividades de esforço e dedicação. Ela também vai nos dar propósito e importância, por quê? Porque o trabalho é uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Ela vai proporcionar a todos nós a chance da gente exercitar essas habilidades, desenvolver essas virtudes como disciplina, persistência, e para contribuir com o bem-estar. E também, mais uma vez, é uma forma de colaborar com a obra da criação. Né? Então, hoje, quando a gente olha o nosso mundo e a gente olha para o futuro, que mundo nós queremos deixar para os próximos espíritos que irão encarnar? Né? Para os nossos filhos, para os nossos netos. E é este mundo futuro, ele só será possível com o exercer das nossas profissões atuais. Então, ela está ligada muito ao que é o progresso individual e coletivo, que é exatamente pelo qual todos nós vamos se aprimorar. Toda vez que a gente enfrenta um desafio de trabalho, um obstáculo que tem, a gente vai desenvolvendo o quê? Caráter e experiência. E muitas vezes isso que a gente aprende com um obstáculo que a gente tem no nosso trabalho material, ele vai servir de um crescimento moral. A gente vai tirar uma lição daquilo e vai poder, talvez, compartilhar com outra pessoa. Enfim, vai produzir, né, tudo aquilo que a gente precisa. Denise trouxe aí, né? Escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia. Muito bem, Denise. Muito obrigado por compartilhar essa frase extremamente, né, importante e válida sobre o que a gente está olhando, sobre a visão da ótica espírita do trabalho. O trabalho, quando a gente aí, né, como entra aí o que Denise colocou, também vai trazer o quê? Equilíbrio e harmonia. Porque com a prática do trabalho, a gente fazendo o trabalho com amor, né, conforme está aí, ele vai ter equilíbrio com as nossas outras áreas, como descanso, lazer, convívio familiar, através do trabalho que a gente vai conseguir os recursos para isso, né? Só que também a gente precisa entender, né, e a gente vê hoje, deixa eu lembrar o termo, eu não vou lembrar o termo em inglês, não, né, daquelas pessoas que só pensam em trabalho. Dentro do próprio livro dos Espíritos, ele vem nos alertar que também o excesso de trabalho vai levar ao desgaste físico e mental, que vai prejudicar a nossa saúde. Então, portanto, a gente também precisa de ter equilíbrio, né, sobre isso. Trabalho vai trazer valorização e dignidade. Né? Então, quantas pessoas hoje falam, né, que sem trabalho ela perde a sua dignidade? Então, o trabalho ele vem trazer para isso. Né? Precisamos entender que as formas de trabalho elas precisam ser reconhecidas. Há um tempo atrás, né, a Anne trabalhava aí numa instituição e ela trouxe, né, é Fernando, né? Não, o Fernando foi um cara que, para mim, ele deixou um marco na sociedade
quando ele fez a dissertação, se eu não me engano, não sei se foi de mestrado ou doutorado dele em psicologia na USP, que ele falou do tema invisibilidade social. Então, ou seja, tem profissões que elas têm um papel vital para todos nós e a gente passa por eles como se fossem invisíveis. Que no caso o tema era os garis, né? Ele trocou de roupa, vestiu como gari, trabalhou como gari na USP, e as pessoas, até amigos dele, que era colega de sala, passavam e não o reconheciam. Então, o quanto é importante, né, o papel das profissões, da gente respeitar, admirar e entender que cada uma das profissões, não importa, né? Aí vamos colocar, né? Desse irmão que é tão importante, né, para a conservação da nossa saúde, até talvez um engenheiro da NASA, né, um engenheiro que está buscando um remédio, então todos eles exercem sobre a ótica da continuidade da obra de Deus o mesmo papel. Então não tem diferença nisso. Só um pouquinho, Adriano, só para me fechar esse raciocínio. Do outro lado, né, junto com a lei do trabalho, a gente vai ter a lei da sociedade, que vai associar o que é a sociedade? É a manifestação da lei divina que vai reger as relações entre os seres humanos. Então, ela se baseia na interdependência e na cooperação que os indivíduos vão ter, exatamente para alcançar esses objetivos e esse bem-estar coletivo. Então, ela vai trazer propósito, importância, vai trazer interdependência e solidariedade. A gente vê isso agora de forma muito recente, o que aconteceu aqui em Mimoso do Sul, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Engraçado, tudo Sul, né? Mimoso do Sul, Rio Grande do Sul, né? Então, ou seja, é essa questão de todos, né, trabalharem para, né, o bem-estar. Que bonito, né? Todo mundo se envolvendo. Então, a gente vê que a gente através do trabalho, a gente, e através da sociedade, então, porque existe esse universo, a gente consegue se unir em prol de um objetivo comum. A gente, dentro de uma sociedade, a gente vai ter direitos e deveres, né? Principalmente a questão da justiça e da equidade. Tem até uma, não sei se vocês já viram, tem uma charge, né, que rola, eu vi ela no Instagram, né? São três pessoas, né, três personagens, mostrando o que é igualdade e o que é equidade, né? É assim, todos olhando por cima de uma cerca. Então, igualdade, todo mundo tinha caixas, mas nem todo mundo conseguia ver. E a equidade era todo mundo conseguindo ver a mesma coisa. Então, isso é extremamente importante. E isso vai estar lá dentro da lei da sociedade, né? Aí voltando, né? E aí nós temos também a lei do progresso, que vai fazer o quê? Que é exatamente a lei que vai governar o desenvolvimento de todas as coisas no universo, desde o nível material até o nível do espiritual. Então, ou seja, a lei do trabalho, né, se eu poderia dizer, né, faz quase uma base de uma pirâmide, né? Trabalho, progresso, sociedade. Eles não conseguem andar essas falar de planejamento profissional, eu não consigo andar sem esse tripé que é extremamente importante, porque ele vai trazer, né, o progresso do material ao espiritual, o progresso material exatamente com o avanço da ciência, da tecnologia, da economia, instituições humanas, né, das leis. A gente sempre vê, hoje a gente consegue ver o quanto, né, o empoderamento feminino, apesar de ainda no meio de trabalho, ainda não estarem nos sentidos todos de igualdade, de equidade, mas a gente já vê avanço na lei da proteção, né, da mulher, seja ela no aspecto físico, em relação às agressões, pela lei Maria da Penha, seja no ambiente de trabalho, função do assédio moral, do assédio sexual. Então a gente vê que isso sim faz parte, né, do progresso. A gente tem essa questão, além do nosso progresso material, a gente vai ter o progresso moral, vai ter o progresso espiritual, né? A lei, né, de aperfeiçoamento constante, então, ou seja, voltando lá à história lá do que Miranês falou, né? O mar se movimenta, o vento sopra em todas as direções. Então, o progresso ele vai ser caracterizado com o quê? Por este movimento contínuo de aperfeiçoamento e superações das nossas limitações e imperfeições. E ele vai acontecer exatamente por quê? Da nossa prática diária, dos nossos trabalhos materiais, nós vamos sofrer o quê? As experiências, aprendizados, desafios, transformações,
que vão fazer com que a gente coloque tudo aquilo que a gente aprende, tudo que a gente ouve Jesus falar, tudo aquilo que a gente, todos os exemplos que ele deixou, a gente vai utilizar exatamente, né, nesse tripé, lei do trabalho, progresso e sociedade. Bem, e não podemos deixar de entender que o progresso ele é extremamente influenciado pela lei que todo mundo conhece, né, de causa e efeito, que estabelece que cada ação gera suas consequências proporcionais, e aí tanto no plano material quanto no plano espiritual, né? Então a gente tem que sempre ter, né, olhado ali em frente, um post-it, né, em todos os lugares da nossa casa, né, que as escolhas, né, e atitudes que nós temos, ela vai ter impacto direto no nosso processo de evolução. Enfim, Adriana. Então, com isso, né, tentei falar de uma forma rápida, para dar tempo para as perguntas, né, o porquê que eu enxergo que planejamento profissional, ele anda ali em conjunto nesse tripé, dentro da lei do progresso, do trabalho e da sociedade. Sim, Adriana. Boa noite a todos. Léo, eu vou colar no seu particular as perguntas, tá bom? Para ficar Tá bom. mais fácil. Bem, a primeira pergunta, apesar de você já ter feito mais ou menos uma referência a isso, qual a importância do trabalho no contexto da evolução espiritual, segundo o Espiritismo? Bem, o que eu vejo é assim, vamos imaginar, para que uma lei, como essa que a gente está falando da proteção das mulheres, ela surgiu da necessidade de uma proteção maior, aquela, né, que sem ela a vida material ela não existiria, né? Todos nós chegamos ao plano material graças à nossa mãe que nos gestou. E a mulher, ao longo dessa história toda, se a gente estava até assistindo um documentário sobre Cleópatra, né, o quanto já que naquela época ela era extremamente, não é julgada, eu esqueci o termo agora, mas, né, por menosprezada ou de todas as formas, porque ela era uma mulher além do seu tempo, né? Ela tinha conhecimento de várias línguas, e a gente, se a gente for pegar, trazendo, né, até para o lado de Jesus, na época de Jesus, né, Maria Madalena, naquela época as mulheres não liam, e o pai ensina Maria Madalena, então a gente vê né, o tanto que a mulher ao longo desse tempo. E agora, para que essa lei ela pudesse, ela precisou de um conjunto de profissionais, sejam advogados, né, sejam os políticos, né, é uma profissão ser político hoje, ele representa os interesses da sociedade. Então, ou seja, o trabalho ele está nesse contexto de evolução material, no sentido do protecionismo, né? As pessoas menos favorecidas, buscando essa justiça, essa equidade que a gente tem lá na lei da sociedade, e quando a gente está exercendo isso, a gente está dentro do contexto da evolução espiritual. Por quê? Porque a gente está se melhorando, a gente está colocando o nosso trabalho a serviço do próximo, e aí seja ele em qual esfera que for, se eu sou um professor, se eu sou um bombeiro, se eu sou um policial, se eu sou um engenheiro, se eu sou um pedreiro, se eu sou um vendedor, não importa. Todos nós estamos contribuindo, né, com a nossa visão, com a nossa bagagem, com aquilo que a gente já porta de conhecimento ao longo dos nossos trabalhos anteriores. Lógico que a gente vai ter sempre uma afinidade com aquilo que a gente já executou no passado, mas o que é mais importante da questão do trabalho no nosso desenvolvimento como espírito é que a gente tem a capacidade de sempre aprender coisas novas. Então, por mais que eu tenha habilidade com matemática, nada impede que eu possa até aprender música e utilizar a música, por exemplo, para poder ser um hobby que é onde no final de semana eu posso ir num asilo e cantar para os, né, os idosos que estão lá, ou para as crianças. Então, ou seja, a gente tem a oportunidade sempre de se colocar em movimento e sempre aprender. Então, para mim, a importância do trabalho é essa questão do movimento, da gente
se mover intelectualmente. Porque se eu fico parado, né, eu não estou evoluindo, não estou aprendendo coisas novas. E o sentido da evolução é exatamente o quê? Eu aprender, eu desenvolver. Ah, aprender, basta só eu estar aqui falando, a gente tem aí estudos, né, ou estudos que comprovam que a gente aprende muito mais, né, ensinando o outro, ou seja, compartilhando aquilo que a gente está aprendendo, do que a gente só observar. Então, se a gente para e só observa, vamos aprender? Vamos. Só que a gente vai evoluir mais devagar se a gente tivesse em ação, se a gente estivesse trabalhando, colocando, e o trabalho é o quê? É colocar o conhecimento em ação. Jesus fazia isso o tempo inteiro, Jesus trabalhava o tempo inteiro, estava colocando o conhecimento dele em ação. Seja o conhecimento na arte, né, da forma de conhecimento das leis, quando curava, né, fisicamente as pessoas, sendo o seu conhecimento moral compartilhado através dos ensinamentos junto aos apóstolos. Trabalho constante. Então, para mim, esse contexto da evolução, segundo o Espiritismo, está na própria lei do trabalho. Nós somos imputados, nós somos forçados a trabalhar porque o mundo todo é movimento. Segunda pergunta: como o Espiritismo vê a relação entre escolha profissional e missão de vida? Bem, o Espiritismo vai entender, né? Porque uma escolha profissional, missão de vida, ela vai estar. Quando a gente escolhe uma profissão, isso é a minha visão, né? O Espiritismo não escreve isso com todas as letras. Ela não vai nos dar pelo menos essas três bases, né? A lei do trabalho, do progresso e da sociedade. Então, onde vai estar a minha missão de vida, né? Se eu tivesse três círculos, né? é, lei do progresso, né? Um ciclo pegando, né, dentro da lei, a lei do trabalho, a lei de sociedade, esses ciclos eles iam se conversar e no meio ali estaria a nossa missão de vida, que ela vai estar ligada aonde? Aonde eu preciso trabalhar com aquilo que eu preciso desenvolver para a sociedade e aquilo que está no meu progresso como espírito. Então ele vai estar seguindo no mínimo essas três diretrizes. Então, minha missão de vida qual é? É onde eu vou executar a minha atividade material, aonde eu vou contribuir para o progresso da sociedade, aonde eu vou contribuir com o meu crescimento, meu progresso individual, o progresso do mundo como um todo, né, como essa casa planetária, né, como que eu vou interagir com a sociedade e a própria lei do trabalho, que é exatamente o que? A execução desta minha atividade, dessa minha missão de vida. Então, cada uma das nossas profissões, né, seja advogado, seja médico, seja qualquer um que estão aqui representados hoje, eles estão intimamente ligados, né, àquilo que a gente veio contribuir, trazer nossa parcela. Nós, apesar de estarmos num planeta de provas e expiações, e a gente entendendo, como Kardec diz lá, né, que é tanto uma expiação como uma dádiva, porque a gente vai trazer coisas boas que nós aprendemos nas nossas vidas passadas. Eles vão embasar dar o pontapé inicial para a nossa profissão. Nós não estamos executando aquilo que estamos vivendo à toa. Nós somos direcionados pelo nosso espírito. Nós não somos espíritos encarnados, espíritos milenares, não, ou seculares, milenares. Então, ou seja, se a gente fosse entrar numa profissão totalmente nova, como que seria, né, abarcado aquilo que a gente executou no passado? Então, ela sempre serve como uma base, assim como uma casa. Ela não é possível construir começando do teto. A nossa escolha profissional, que vai estar ligada à nossa missão de vida, ela vai ser construída sobre a base. Qual é a base? As nossas experiências anteriores, que vão servir exatamente para continuar construindo esta casa, seja através dos conhecimentos que nós vamos adquirir em função dos nossos desafios. Ah, eu vou ser médico, tá? Aí, ok, médico. Mas olha quantas especialidades. Ah, pode ser que nesta encarnação eu possa escolher uma especialidade diferente do que eu conheci no passado, mas a minha base foi médico. Ah, eu vou ser advogado. Existe. Então, para todas as outras áreas, ela vai ter as suas especializações de conhecimento, que sim, a gente pode, aí, nessa especialização, está totalmente ligado àquilo que a gente veio desenvolver
em função dos resgates que nós precisamos, das coisas que nós precisamos aquilatar. Mas ela vai estar sempre ligada a isso. Então, a nossa missão ela vai estar nessa interseção entre trabalho e progresso e sociedade. Posso? Por favor. E o que dizer do trabalho em relação a pessoas que nasceram com deficiência mental? Elas trabalham de alguma forma ou vieram para dar trabalho? Muito boa pergunta. Me fez até lembrar, né? Uma musiquinha que tinha no TV Cultura, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho, né? É uma musiquinha lá, se forem pesquisar depois vão achar, né? Criança não trabalha, enfim. Muito boa. Olha só, se a gente for partir dessas pessoas que nascem com deficiência mental, elas vieram exatamente proporcionar que aqueles que estão nessa missão, né? Nessa interseção de progresso, sociedade e trabalho, contribuírem para o avanço, né, das técnicas. Então vamos imaginar, hoje a gente sabe que existem vários medicamentos, né? Eu vou pegar talvez o caso mais clássico, vamos pegar a esquizofrenia, por exemplo. Hoje você tem remédio para esquizofrenia, para pessoas que sofriam distúrbios terríveis, não conseguiam viver bem em sociedade, e a partir exatamente de quê? De missão, de profissões. E aí a gente está falando de médicos, de farmacêuticos, né, de matemáticos, biólogos, nutrólogos, né, vários outros aí, que se colocaram para que esse medicamento pudesse proporcionar a esse espírito lidar com as suas questões. E a gente sabendo que o distúrbio mental, ele advém da onde? Da sua organização espiritual. Então, quando o conjunto de trabalho desse grupo de profissionais proporciona que este irmão consiga se equilibrar e consiga vivenciar a sua encarnação de uma forma mais controlada, olha o bem, né? Exatamente o que está se levando? Progresso para esse irmão, está levando trabalho para ele, que uma pessoa que pode sofrer de um diagnóstico pode, vamos imaginar que ele nunca trabalhou na vida, que ele, né, tinha uma série de problemas, ele começa a usar um medicamento e aí ele transforma. Tem um filme, acho que é chamado O Amor e Outras Drogas, se não me falha a memória. Tem uma cena que o cara pega um conjunto de antidepressivo e joga, ele era um representante de remédio, né? Então ele visitava sempre um consultório. Aí não me lembro o contexto, é que ele pega aquele monte de coisa e joga fora. E toda vez que ele ia visitar, ele passava por um morador de rua. E aí, nesse dia que o cara jogou fora, o morador de rua foi lá, pegou o remédio e começou a tomar. E mostra depois que esse morador de rua, por causa do uso daquele remédio, ele muda completamente a vida. Então, seja, o que eu quero dizer com isso? Que o uso de medicamentos faz com que a pessoa possa progredir tanto moralmente quanto intelectualmente, e também trabalhar em prol da missão dele de vida. Então, ou seja, não importa, né? Todos nós formamos aí uma teia muito bem construída, porque cada um de nós vai estimular no outro exatamente a necessidade do trabalho. Então, né? Então, essas pessoas elas estão executando o trabalho dela. Então vamos imaginar uma situação mais grave. Uma pessoa que está na deficiência mental, que nem tomando remédio, mesmo tomando aquilo, ela não consegue produzir. Ela está dando oportunidade a um psicólogo, um assistente social, a um médico psiquiatra, né, a um motorista, a um porteiro. Olha quantas profissões vão estar envolvidas em torno de executar o quê? A compaixão, de executar o amor, a solidariedade. Então, não existe nada no universo que ele esteja parado. Então, qualquer pessoa, em qualquer situação, ela vai nos dar a oportunidade de nos colocarmos em movimento, automaticamente nos colocarmos em trabalho. Temos mais? Vamos lá. Se o pai criador trabalha o tempo todo e o trabalho é incessante, como o nosso trabalho profissional, com o nosso trabalho profissional, podemos nos considerar co-criadores da criação divina?
E como nos sentir co-criadores da criação divina? Bem, isso aí nos traz um negócio chamado responsabilidade. Aí, por que que geralmente a, o avanço da inteligência intelectual ele vai trazer, né? Lógico que não é regra, mas entende-se, né, que eu me desenvolvo intelectualmente, ou seja, eu tenho conhecimento. A partir daí eu tomo decisões melhores e vou aumentar o meu nível de moralidade. Então, quando a gente começa a enxergar que através da nossa profissão, né, eu vou tratar a profissão porque o nosso tema hoje, né, é profissão, planejamento profissional. Então, através do nosso trabalho, através da nossa procissão, oh meu Deus do céu, da nossa profissão, né? Colocando ali agora, né, que eu estou ali na interseção, né, das leis de trabalho, progresso e sociedade, lógico que aí vai ter justiça, amor e caridade, vai ter a lei da conservação e outras. Então a gente começa a ter conhecimento e fala, olha, quanta responsabilidade eu tenho na minha profissão. Porque o trabalho em si, quando a gente olha o trabalho e a gente volta um pouquinho para o passado, né, da onde a gente traz talvez as memórias mais remanescentes, né, mais próximo do espírito, o trabalho, em tese, até então, ele não era bem visto. Porque quando você olha um pouco para trás da sociedade, vamos voltar lá no Egito, né, até Moisés libertar a gente e a gente ir embora. Quem é que trabalhava? Eram os escravos. Era o povo escravizado, não só no Egito, mas na Grécia, em qualquer lugar. Na história recente do nosso país, você tinha uma família rica que podia comprar escravos, então eu não dobrava minha coberta, não lavava minha roupa, às vezes sequer eu me vestia, às vezes eu tomava banho, tinha alguém que vinha me dar banho, alguém que me secava, alguém que arrumava minha roupa, penteava meu cabelo, botava laço no cabelo, enfim, o que que isso acontecia? Eu não estava limitado. Então eu olhava o trabalho assim, eu não quero trabalhar, eu quero ser o patrão que tenha, então a gente tem essa relação que o trabalho não é algo bom. Até então a gente não tinha dimensão de qual a importância do nosso trabalho, como vou usar a expressão, né, como co-criadores da criação divina. Por que co-criadores? Porque a partir do momento que eu, através da minha profissão, por exemplo, eu crio uma tecnologia que eu consigo despoluir o rio de uma forma mais rápida, auxiliando a natureza de forma natural, eu estou co-criando aquele mundo que nós recebemos, de águas puras, cristalinas. A partir do momento que consigo utilizar uma energia mais limpa, mais renovável, eu estou contribuindo para quê? Para a manutenção do esse ecossistema que nos recebe e que nos possibilita vir a um plano material para evoluir. A gente fala de transição planetária hoje. Ah, nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E esse planeta de regeneração vai estar aqui. Ele vai ser constituído desses novos profissionais com esse novo olhar. Esse olhar de cuidar da natureza, esse olhar de cuidar do próximo de forma mais sustentável, mais justa, mais equínime. Né? Não sei nem se existe essa palavra, mas enfim. Né? Então, é isso, né, que é ser co-criador da criação divina. E a gente deve se sentir felizes, como o Miramês trouxe lá na, na, na explicação dele sobre a questão 676 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque isso é uma forma, quando a gente olha que nós somos responsáveis para, sabe, continuar esse plano de vida, né, de trabalhar junto do Criador, né, na manutenção deste plano, né, tem um autor que eu gosto muito dele, chamado Roberto Chenichick. Ele tem, acho que um livro, qual é a sua obra? Qual é a sua obra? Acho que esse é o título do livro. Ele faz essa reflexão também. O quanto nós estamos contribuindo para a continuidade da obra divina? O quanto nós estamos contribuindo com o nosso dia a dia na construção de uma sociedade melhor, para aqueles que virão depois de nós, né, colhermos. E aí, esse sentimento de sermos co-criadores nos traz tanto um sentimento de responsabilidade como um sentimento de alegria, de saber que nós estamos preparando algo que alguém vai utilizar depois. Bom, é do Cortella esse?
Então, qual é a sua obra do Roberto Anichie, que tem um outro nome, eu vou descobrir. Espera aí um pouquinho, ainda bem que tem internet, né? É, Mas, enfim, é isso que nós somos sempre chamados, a sermos co-criadores. Hoje, quando a gente entra no universo da mecânica quântica, por exemplo, você vai sempre ouvir esta fala: ser co-criador, eu crio a minha realidade. Por quê? A minha realidade ela se forma é, no meu pensar, na forma como eu encaro o mundo. E aí, esse plano que eu formo na minha cabeça, ele vai tomar forma como? Nas minhas ações, no meu trabalho, né? É, Então, desta forma, a gente consegue buscar, sim, formas, né, de continuar contribuindo e ser, né, esse grande co-criador, né, do universo. Então, só posso imaginar, né, que a melhor forma que a gente pode se sentir é se sentirmos especiais. Tem mais perguntas? Tem. Estamos falando de profissões remuneradas. Ser mãe é uma profissão? Ser dona de casa é uma profissão? Pois uma mulher cria um ser humano que irá criar tecnologia. Ó, a primeira profissão que todos nós recebemos é de ser pais e mães, não é verdade? A gente está ali no processo de educar. Então, uma mãe, sim, ela é um profissional. Por quê? Ela cuida das atividades. A gente está colocando aí, no caso, uma dona de casa, aquela que vive, né? Eu vou usar a minha mãe, por exemplo, né? A minha mãe, até eu chegar aos 12 anos, né, ela cuidava da gente, ela não trabalhava para fora. Depois, com a necessidade familiar, ela começou a lavar roupa para outras pessoas. Mas, até então, é uma profissão, sim. Tanto que muitas vezes é reconhecido, né? Chega lá na aposentadoria e não fala, era do lar. Então, ou seja, isso é uma forma do plano material reconhecer o trabalho daquela mãe ao longo de toda a jornada, né? Então, assim, quando a gente fala de planejamento profissional, a gente está, claro, ligando as profissões pagas, mas a gente não pode esquecer dessas primordiais que a gente executa: ser pai, mãe, amigo, voluntário, né? Porque voluntário também é uma situação não remunerada. Então, todas elas, sim, são consideradas trabalho. Por quê? Porque o trabalho advém de movimento. Então, o que que a nossa mãe está fazendo? Está trabalhando para nos educar. Ela tem um trabalho, ela vai lá, vamos imaginar, né? Ela vai numa religião, ela assiste uma missa, ou ela vai num culto na igreja evangélica, ou vai numa gira, numa casa de umbanda, ou vai numa sessão mediúnica, numa casa kardecista, apesar que, né, todos são trabalho com mediunidade, mas ela está buscando conhecimento para quê? Para educar. Qual é a profissão da mãe? Educadora, né? Está educando a sua prole para ser pessoas melhores, para buscar. Tem um filme, acho que hoje a minha mente abriu assim, né? Fico lembrando um monte de coisa, mas tem um filme, esses dias nós estávamos conversando aqui em casa sobre ele, chamado Gift Hand, que conta a história de um médico chamado Ben Carson. Ele foi o primeiro neurocirurgião que fez, né, uma operação que separou as irmãs que nasceram, né, irmãs siamesas. Se não me engano, essas meninas eram até da Alemanha. E durante todo o trajeto, né, do filme, quem foi a principal incentivadora ou principal patrocinadora, né, para alguns que são de gerência de projeto, da administração, stakeholder, né, aquela que patrocinou, foi a mãe deles, porque a mãe deles não sabia ler. Ela fingia que sabia ler, se não me falha a memória, eu posso estar falando alguma besteira, mas para quê? Forçava os meninos a estudar. E mesmo diante, né, ela implementou um método com eles, foi trabalhando, ele passou a ser o melhor aluno da sala, o melhor aluno da escola, mas por ser negro ainda ele não era reconhecido. Foi para Harvard, estudou em Harvard, se tornou o médico que ele é. Até acho que na eleição, primeira eleição do Trump, ele foi um dos pré-candidatos a presidente dos Estados Unidos. Então mostra muito claro na vida do Mãos Talentosas. Isso mesmo, tem na Netflix, é isso mesmo. Gift Hands, né?
Então, é uma dica de filme que é muito boa para a gente ver, já que trouxe a mãe, né, neste contexto, para ver a importância que a mãe tem. E aí, imagine o quanto essa mãe, né, como co-criadora, ela contribuiu para o mundo, porque ela incentivar, colocar o filho chegar ao ponto que ele chegou, a fazer uma cirurgia dessa, que inspirou, trouxe conhecimento, porque até ele chegar a operar, ele passou todo por um processo intelectual, teve que entender de anatomia, ele tinha anestesista envolvido, ele tinha uma série de outras especialidades em torno, que teve que concatenar o conhecimento de todo mundo para que o trabalho final, que era separar as irmãs, fosse um sucesso. Então, o quanto ele contribuiu para o avanço da medicina, mas isso só foi possível porque a mãe dele, há décadas atrás, o incentivou a estudar. Então, nosso agradecimento, né, a todas as nossas mães, né, por serem tão especiais na vida de todos nós humanos, e aqui, né, as mães que estão representadas, o quanto vocês são importantes na vida dos nossos filhos. Né? A Anne está aqui falando, bônus horas triplicado para as mães, né? Já está impetrando a petição dela no além para isso. Mas os pais também, né, gente? Vamos puxar a sardinha um pouquinho para brasa, um pouquinho para nossa sardinha, né? Passar um pouquinho. Mas é isso aí, né? Então, todos esses trabalhos, eles não são remunerados, mas têm vital importância, né, para a sociedade, para o progresso, né, de todos nós. Vamos a outra pergunta. De que maneira o livre-arbítrio influencia o planejamento profissional? Bem, o livre-arbítrio ele é a base de tudo, né? Então, ou seja, nós não somos forçados a sermos aquilo que a gente não quer ser, né? Ah, mas espera aí. Hoje eu gostaria de ser. Eu vou pegar o exemplo da minha esposa aí, né? Ela fala assim: eu vim nesse mundo para ser back vocal do Rei Charles, né? Queria estar lá do Julio Iglesias, né? Cantando os cruzeiros, aquele negócio todo, e tô aqui, ó, sendo, né, servidora pública. Ah, ela é servidora pública porque ela escolheu ser servidora pública, né? Ela podia ser back vocal? Podia. Quem impediu ela de não ser? Ela pode dizer assim: ah, foi as circunstâncias da vida. Foi o destino, né? Mas o destino é baseado em quê? Em nossas escolhas. Ah, talvez, uma suposição, né? Voltando lá que a gente executa aquilo que a gente tem base, né? Ela teria um esforço maior para se tornar back vocal, porque talvez numa vida passada ela nunca foi back vocal, né? Então, mais fácil ela trabalhar na área do direito, que é o que ela trabalha hoje, porque possivelmente ela já trabalhou com essa área no passado. E aí a vida foi encaixando, dando as oportunidades para desenvolver o papel onde ela está e, com isso, contribuir com a sociedade no papel que ela desenvolve hoje. Então, apesar da gente ser movidos pelas circunstâncias, muitas vezes, né? Falar, eu estou nessa profissão porque eu não tive a oportunidade de estudar diferente. Mas quantas vezes a gente olha para outras pessoas e elas não tiveram a oportunidade, elas criaram as oportunidades. Se esforçaram mais? Com certeza. Mas elas criaram e realizaram aquilo que elas gostariam de ser. Possivelmente, isso também poderia estar no planejamento reencarnatório dela, né? Porque ela tinha que criar uma oportunidade para aquilo. Então, ou seja, o livre-arbítrio ele vai estar sempre tendo influência, porque o livre-arbítrio é o quê? As nossas escolhas. E nós vamos escolher de acordo com o quê? Com as nossas vivências, nossas experiências. Ou, né, utilizando a linguagem de jogo, eu vou jogar com as cartas que eu tenho na mão. Né? Você está jogando um poker, você recebe 3 cartas, né? A vida é aquilo, né? Eu recebi 3 cartas, eu vou jogar poker com a vida. Quais outras cartas que vão cair na mesa? Essas aí é a escolha que eu vou fazer e vou continuar jogando. Então, é essa maneira que ele vai influenciar. Por quê? Porque ele vai nos dar, né, a opção de escolher entre a alternativa A, a alternativa B, e não existe escolha errada. A gente vai fazer, e tem exatamente a oportunidade da gente escolher. Por exemplo, eu tenho um conhecido que ele é um grande advogado trabalhista, um dos melhores do estado. Mas a primeira escolha de faculdade dele foi ser médico.
passou para medicina na UFS. Quando chegou lá, bicho, comprou roupa branca, negócio todo. Isso eu estou falando de 30, 40 anos atrás. Quando chegou para fazer aula de autonomia, viu lá um corpo, aí ele falou: Isso não é para mim. Desistiu da faculdade, né? E foi estudar direito. E é um grande. Então, ou seja, o que é isso? Não é um livre-arbítrio influenciando no nosso planejamento? É poder o tempo todo definir a rota. A nossa vida, trazendo para a realidade hoje que todo mundo usa, é igual que a gente tem lá o Waze, né? A gente vem com um planejamento e indica uma rota, mas não quer saber que eu sou obrigado a passar nessa rota. Quando a gente troca numa rua diferente, não reorganiza o percurso, é assim. Então, esta é a nossa vida e graças a Deus que Ele nos deu essa oportunidade. Bem, observo que em momento algum você falou de remuneração da profissão, mas sim no trabalho que leva ao progresso coletivo. Então, essa é a maior finalidade do trabalho. Quando damos importância apenas na remuneração, pode ser uma das causas da frustração? Olha só, vamos pegar. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tem algum professor aqui? Felipe. Felipe é professor. Tenho certeza que ele nunca escolheu a profissão dele de ser professor por causa da remuneração. Se fosse para ser remuneração lá atrás, ele teria sido médico, né, que é o né, que a gente olha hoje na sociedade. Esses dias eu estava conversando com meu cunhado e ele estava assim, rapaz, eu deveria ter seguido um amigo meu, né? Ele é professor também, inclusive. Assim, rapaz, quando a gente era moleque, a gente ficou pensando assim, qual é a profissão que dá mais dinheiro? Aí ele contando, esse amigo meu foi escolher ser odontologista. Foi, Posso falar? pode. Léo, é o seguinte, eu tenho uma oportunidade, estava procurando aqui para mandar uma mensagem. Eu me formei no IFES, antiga escola técnica, como técnico mecânica, né? Trabalhei 6 anos na área industrial, mas eu trabalhava para ganhar dinheiro, me viver e tudo, não que eu gostasse, né? Aí, de repente, eu me vi, me chamaram para dar aula no IFES, né? Na época, e eu era mais tímido do que o pior tímido que existe. Aí eu cheguei dentro da sala de aula, por exemplo, comecei, aí depois de um mês é que eu vim saber que era aquilo que eu queria fazer, entendeu? Então, sobre salário, se era eu lá ia ganhar mais em outro lugar ou não, aí eu não sairia dali como não saí, fiquei ali 38 anos. E antes de entrar lá, eu recebi um telegrama da Vale do Rio Doce, na época, que eu iria ganhar naquela época 20 mil cruzeiros reais. E na escola, o salário era 10.800. Eu preferi ficar ganhando 10.800. E daí, mas eu nem sabia que eu gostava de dar aula. Depois de um mês eu falei, é isso que eu gosto de fazer. E o que eu era tímido saiu de dentro, estava latente lá dentro e saiu e pronto. Entendeu? Isso aí, essa palestra valeu um pouco para essa experiência minha, né? De poder falar, tá bom? Muito obrigado. Acabou o próprio depoimento do Felipe, foi né, a resposta. Muito obrigado, Felipe, por você responder a pergunta por mim. Então, ou seja, né, a gente não trabalha só pelo dinheiro. Hoje a gente tem, a sociedade nos coloca numa relação de que bem-sucedido é aquele que ganha mais. Mas o que a gente vê? Muitas vezes a gente vê pessoas extremamente. Vamos pegar no, classe, no meio artístico, por exemplo. São pessoas que são muito bem remuneradas, né? A gente vê vários artistas. Quando a gente pega, por exemplo, se você assistir um filme do Elton John, por exemplo, vamos imaginar, profissionalmente, ele é músico, né, cantor, milhões, vivia drogado, quase morreu, teve lá sérios problemas de relacionamento, as pessoas estavam ao lado dele, até ele quase morrer, não sei quantas vezes, para ele parar e pensar, olha, isso não é o mais importante da minha vida, não é o dinheiro, não faz o sucesso. Então, nós somos, como sociedade, e aí toda sociedade, ela tem os seus desafios, e os desafios do esclarecimento é exatamente a gente olhar e começar a entender o que é bom e o que não é bom para a gente, e o que leva ou atrasa o nosso desenvolvimento como sociedade, são essas crenças.
né? Então, eu posso ser muito feliz ganhando pouco, executar o meu trabalho com perfeição, conforme a espiritualidade, através do milanês, nos orientou. Né? Então, ou seja, fazer aquilo com amor, aquilo com paixão. As profissões, elas serão remuneradas, mas isso não será o mais importante. Até porque a gente sabe que essa relação do dinheiro, essa relação das coisas materiais, eles são importantes para a nossa vivência. Mas Deus não conhece cada um dos seus filhos e provê os recursos para eles, para que a gente viva a experiência que nós viemos vivenciar aqui na Terra. E muitas vezes hoje eu posso trabalhar e não ter tanto dinheiro exatamente porque em alguma outra vida eu tive alguma relação de não trabalhar bem essa questão. Então, eu preciso, do outro lado, valorizar. Então, a gente sabe que existem essas contraposições no nosso processo de reencarnatório. Então, quando a gente tira a relação financeira da equação, e a gente olha o porquê que o nosso trabalho é importante para a gente, para a nossa família, a gente começa a ter um significado melhor. A relação financeira, ela vai vir depois. Então, por exemplo, se a gente for pegar médico, eu posso ter um médico que é frustrado, tratar todos os pacientes grosseiramente, e ele receber um valor. Eu tenho o mesmo médico, porque ele trata. Vamos imaginar que eles não recebam nada de ninguém. A única que é proveniente mesmo é a quantidade de consultas que ele faz. Então, ambos são médicos, têm a mesma formação, mas muitas vezes o que vai diferenciar a relação da sua remuneração é a quantidade de paixão que ele coloca no seu trabalho. E aí um será mais remunerado e o outro mal remunerado. Por quê? Porque um consegue ser melhor e com isso ter mais indicações, o outro não consegue e não consegue indicação nenhuma. Então, ou seja, está vendo? A mesma formação, a relação do retorno financeiro é a relação da quantidade de paixão que a gente coloca naquilo, nos nossos objetivos. Então, ou seja, é apenas uma consequência do trabalho material. Então, a gente vê muitas vezes pessoas que optam pelo trabalho do dinheiro apenas, mas não conseguem, talvez, progredir o tanto que poderiam se tivesse numa profissão que realmente gostasse. Então, eu vejo desta forma, né? E aí, sim, respondendo a questão, quando a gente olha apenas pela remuneração, a gente pode ficar frustrado. E muitas vezes esse processo de remuneração ele acontece porque a gente cai numa armadilha que atrasa sempre a gente em qualquer lugar, seja numa relação profissional, seja numa relação principalmente pessoal, quando entra no quesito de comparar. Então, por que frustra? Porque aquela profissão paga mais do que a outra, porque eu fico comparando. Então, muitas vezes, eu me comparo, eu entro, eu vejo que ser engenheiro hoje mecatrônico, né? Por causa aí, o engenheiro de software, por causa do avanço das inteligências artificiais, eu vou ter uma grande remuneração, mas eu vou ver que eu não conheço nada, não tenho intimidade nenhuma com engenharia e acabo sendo frustrado. Posso até conseguir um salário em função, muitas vezes, pela categoria profissional, mas não me realizo. Então, a gente deve sempre buscar a nossa realização. O restante ele vem em consequência disso. Temos mais perguntas? Só para avisar, nós temos mais 6 perguntas, além dessa que eu vou fazer agora, tá? Então, vamos acelerar as respostas. Já são 9h08. Ok. É. Bem, e quando somos impedidos de trabalhar por uma terceira pessoa? Vou respirar fundo para buscar inspiração no mais alto para responder essa pergunta, né? Bem, lembrando que se a gente, nós podemos ser impedidos de trabalhar por um terceiro, talvez, vamos imaginar, de uma forma material, né? Então, ou seja, ah, aqui em casa, por exemplo, a Anne diz o seguinte, ó, quem vai trabalhar vai ser eu e você vai ficar em casa cuidando das crianças, né? Inverter a posição. Viu? Gostei disso. Então, o que que acontece, né? Em tese, ela está me impedindo de eu desenvolver, né, a minha profissão. Isso me impede de exercer a função do trabalho? Não. Eu posso fazer um trabalho de várias formas. Não existe só o trabalho profissional, como a gente vem tentando construir essa relação de planejamento profissional, né? Eu posso ser uma professora não remunerada? De que forma? Eu posso estar em uma ONG ajudando crianças.
Aí eu falei assim, amor, olha só, eu quero trabalhar numa ONG. Ah, não tem problema não, que você pode trabalhar, né? Então tá bom, então você me dá uma horinha de folga aí que eu vou lá trabalhar. Então, me proporciona isso. Então, o trabalho não necessariamente ser, aí voltando à relação, remunerado. Então, se eu tenho uma pessoa que ela me impede, né, e aí vamos lembrar antes disso, a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio. A gente tem aquilo que pulsa dentro da gente, aquilo que nos move. Então, se essa pessoa, essa terceira, é uma pessoa que era importante na minha vida, que ela está, eu posso utilizar das minhas escolhas para fazer com que eu consiga desenvolver a minha missão, né, nessa relação de trabalho, de uma forma que eu consiga conviver com esta pessoa, porque ela não gosta que eu trabalhe fora, entende? Porque ela acha que não precisa, uma série de coisas. Mas eu acho que tudo é uma parte de crescimento. Eu acho que tudo a gente tem que entender. Eu aprendi num curso de neurolinguística que eu fiz, e diz o seguinte, que todo comportamento ruim existe uma intenção positiva por trás. Depois vocês podem buscar na internet sobre esta frase e compreender melhor, caso eu não consiga colocar. Então, é a primeira explicação, né, da minha professora quando disse, é assim, imagine vocês, maridos, né, que deixam os seus calções, né, lá com as perninhas exatamente, ou a toalha molhada em cima da cama, e que as digníssimas, pacientes esposas de vocês, né, cansados, aí vocês vão reclamar, mas qual a intenção positiva depois do nervosismo dela? Quer deixar a casa arrumada. Essa é a intenção positiva por trás, né, daquela cobrança. Então, a gente, como que eu poderia dizer? Pela questão própria do julgamento, da gente fazer, a neurolinguística fala de outra coisa, que é a leitura de mente, a gente acha que aquela intenção, a pessoa tem a intenção principal de nos ferir, onde, na verdade, ela está tentando, ela não está encontrando a forma correta, mas por trás daquele comportamento, ela está mostrando que quer algo bom para a gente. Então, diante disso, muitas vezes a gente precisa tentar buscar compreender o porquê que isso está acontecendo. Né? Estou me certendo o que, que ele está querendo. Possivelmente ele quer me proteger? Quer me proteger do quê? Sei que essas conversas são difíceis muitas vezes, talvez podem precisar até de auxílios, é, como que eu poderia dizer, de outros profissionais de fora. Pode ser que a outra pessoa não aceite, mas talvez essa situação sirva para que alcance uma melhora. A gente não busca, a função principal do trabalho, vamos assim dizer, não é evoluir, talvez o meu trabalho seja exatamente esse, né? Fazer com que o outro enxergue o mundo de uma forma diferente, o outro compreenda de um outro, né? Tenha uma visão de um ponto diferente. Então, tudo é escolha, e tudo está nessa dinâmica, né, do que a gente pode fazer evoluir. Então, os relacionamentos, e é por isso que está a sociedade é a minha relação com outra pessoa, que pode ser um grupo, ou pode ser o meu, né, eu e minha família, eu e meu marido, eu e minha mulher, justamente nessa dinâmica do progresso, a dinâmica de trazer esta relação de evolução, de buscar compreender o outro e também fazer com que o outro compreenda aquilo que a gente precisa. Talvez a gente tenha essa compreensão da dinâmica do trabalho, enxergue no outro a importância do trabalho dele. Talvez a nossa, ao longo do tempo, seja também fazer com que, aos poucos, o outro também nos enxergue da mesma forma que nós precisamos nos preocupar. Então, eu acho que, quando tem essa questão de impedimento, a gente sempre sente, não pode esquecer das nossas escolhas. E a nossa escolha de vivenciar aquilo tem um motivo. A gente precisa questionar o porquê que eu estou me permitindo vivenciar isso, né? Isso não é uma questão de julgamento, é uma questão só de realmente a gente se perguntar o porquê está. E muitas vezes buscar essa intenção positiva, né, do outro, tentar compreender, usar, né, tudo aquilo que Jesus nos ensina, né, de usar a inteligência, né, de usar o conhecimento, sempre envoltos, né, rodeados de compaixão, de amor para com o próximo, para exatamente buscar esse entendimento. Como os desafios e dificuldades no ambiente de trabalho podem contribuir para o crescimento espiritual de uma pessoa? Então, né? Eu vejo que, como se a gente for colocar em horas, né? Talvez agora pós-pandemia, as pessoas que estão em home office, essa relação de tempo
talvez ela se dinamizou, talvez se equilibra mais um pouco. Mas no contexto do trabalho geral, a gente passa mais tempo com as pessoas de trabalho do que a gente passa com a nossa família, não é isso? Se a gente for parar para pensar, pessoa que sai de casa às 7 horas e volta às 7 horas da noite, ela passou das 24 horas, 12 horas fora de casa. Então, ela tem mais 12 horas entre as 8 ou 6 horas de sono que ela precisa ter, então o restante vai ser de convívio familiar. Então, grande parte, né, do nosso processo de evolução, e aí qual é o processo de evolução? Eu ter contato com aquilo que eu preciso de melhorar. E a única forma de eu ter contato com aquilo que eu preciso melhorar é através de outra pessoa. Então, as pessoas em volta do meu trabalho, os tipos de relacionamento, os conflitos que terão, o que a outra pessoa me faz, né, quando me faz ali emergir aquilo que está lá, né, na minha sombra, né, guardadinho dentro do armário, que eu não quero que ninguém apareça, né, que vem as minhas irritações, o meu lado julgador, o meu lado mesquinho, todas aquelas coisas que a gente quer esconder, elas vão acontecer no ambiente de trabalho. E isso vai fazer com que a gente comece a ter contato com isso. Então a gente vai sempre encontrar alguém que vai pisar no nosso pé, a gente começa a se questionar o porquê que aquela situação ela vem se repetindo, e aí eu começo a me perguntar o porquê, aonde que eu estou errando, o que que eu preciso de mudar. Então, ou seja, a dinâmica das relações profissionais, elas vão fazer que emerjam do nosso ser, do nosso espírito, aquilo que a gente precisa de trabalhar, e com isso vai proporcionar para aqueles que conseguirem ouvir os sinais um crescimento espiritual. Fui mais enxuto por causa das perguntas. Qual a importância da ética e da honestidade no ambiente de trabalho, de acordo com os princípios espíritas? Bem, vamos voltar lá atrás, né? Lá na lei do progresso, a gente tem uma diretriz que tem lá, que é a lei exatamente da ação e da reação. Então, quando eu ajo de forma ética e honesta no meu trabalho, segundo a pergunta, o que que isso vai trazer para mim? Novas consequências, né? Vai ter desdobramentos. Então, toda vez que eu não sou ético e não sou honesto no meu trabalho, eu preciso lembrar das minhas responsabilidades e saber que existe lá um caderninho que essas coisas estão sendo anotadas e que depois, posteriormente, eu terei que prestar conta. Como a gente já aprendeu, a gente não tem perdão, a gente tem trabalho, né? Lá no Céu e Inferno, no capítulo, né, do Código Penal, né, da vida espiritual, está muito claro de que a gente tem todos os nossos erros, eles só serão, né, vou usar as palavras, quitado através do trabalho, da caridade e do bem. Então, toda vez que eu sou antiético e sou desonesto, eu estou dizendo para a minha vida futura que eu vou ter que trabalhar fazendo o bem para corrigir aquilo. Então, isso que é a importância pela ótica espírita. Nós precisamos trabalhar para a evolução, a gente precisa trabalhar para o progresso. Ter essa consciência, automaticamente, quando eu tenho essa consciência, o que que vai acontecer? Eu começo a encarar a minha honestidade e a minha ética no trabalho de forma diferente. Tanto que hoje, né, a gente vê as novas. E aí, como que isso começa a funcionar? A gente vê as grandes mentes do mundo, né, a própria sociedade começa a criar várias leis. Leis anticorrupção, lei anticorrupção no governo, as leis internacionais, para você fazer determinados, um país, para poder fazer negócio com outro país, essas entidades têm que estar adequadas e certificadas com as leis anticorrupção, anti isso, anti aquilo e anti aquilo. Então, ou seja, percebo que a própria sociedade ela vai criando mecanismos externos para moldar, né, o comportamento humano para que isso seja cada vez melhor, já que esses comportamentos em determinados lugares vão impedir o progresso da sociedade como um todo. Então, a própria sociedade cria materialmente formas de que a gente vá se adequando a isso. Então, né, a importância disso, da ética e da honestidade, é exatamente o progresso, né, da nossa sociedade como um todo. Acabou? Muito bem. Então, já que não temos mais perguntas, segundo minha moderadora, já se encerrou, né? E a gente já está 19, 21 e 19.
o que que eu poderia, né, de forma a concluir, né, sobre tudo isso, né? É, as nossas profissões, né, de certa forma, elas sim, elas são planejadas, né? Toda vez que a gente escolhe uma profissão, a gente considera todos esses fatores, interesses pessoais, habilidades, oportunidades, os valores sociais, né? Então, esse processo ele vai trazer a gente reflexão, pesquisa, orientação, escutar o nosso mentor, né? Entender que sim, né, que quando a gente planeja uma profissão, ela vai estar ligado, claro, à lei do trabalho, porque é uma forma, né, de que a gente se interage no mundo através do trabalho, então ela vai, né, continuar contribuindo aí com o progresso de todos nós, individualmente, coletivamente, né? Quando a gente pensa no planejamento da nossa profissão, a gente vai estar influenciando o progresso social, o progresso da civilização, né? Porque à medida que a sociedade ela avança, a gente vai ter ali profissões que irão surgir e outras ficarão obsoletas, outras vão passar por transformações muito significativas. Então, ou seja, a gente está passando, né, por vários aspectos ao longo do nosso processo, né, de evolução, né? Escolher, né, ela também vai estar ligado, né, como a gente estava falando de honestidade, e de ética, ela vai estar ligado também ao nosso progresso moral, intelectual, né? Então, ou seja, a gente vê muito, né, nessa junção aí das leis moral, uma lei moral, da lei trabalho, progresso e sociedade, exatamente essa virtude que a gente tem, né? Então, seja, quando a gente passa, né, por todo esse processo, né, a gente começa a perceber que as nossas profissões, seja elas remuneradas ou não remuneradas, elas terão sim um papel extremamente importante no crescimento, né, da sociedade, aí o crescimento moral da sociedade, o crescimento é, material da sociedade através do conhecimento que a gente vai, né? Então, ou seja, há uma forma da gente escolher uma profissão, né? E aí executá-la com integridade, com responsabilidade, com dedicação, o ser humano ele vai contribuir de forma significativa com o progresso e para o bem-estar da sociedade como um todo. Então, meus amigos, que nesta noite a gente tenha uma visão mais apaixonante daquilo que a gente faz, entendermos, né, a nossa importância nessa grande ecossistema da vida, né, que a gente não está no nosso trabalho apenas em função da remuneração material, mas o nosso trabalho tem uma função vital para a construção de um mundo mais justo, mais amoroso, mais compassivo, dentro de tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Então, eu gostaria muito de agradecer as perguntas, né? Felipe respondeu a minha pergunta, que bom, né, que ele conseguiu linkar, né, o resultado, né, de tudo que aquilo que a gente bateu de papo com, né, fez a relação com a sua trajetória de vida profissional, e eu tenho certeza que ele, ao longo todos esses anos, hoje, o quanto ele contribuiu, quantos profissionais estão no mercado, que passaram pelas mãos deles, assim, de todos os educadores, os nossos pais, as nossas mães, né? E hoje a gente pode contribuir para um mundo melhor graças, né, ao desenvolvimento e trabalho de todos que estão em nossa volta, né? Porque o que a gente olhou, a gente dependeu de um advogado, a gente dependeu de um médico, de um professor, de um pedreiro, né, dos agentes de limpeza que fazem com que as nossas ruas sejam sempre limpas. Então, todas as profissões são lindas e maravilhosas. Então, meu muito obrigado. Agradeço de coração pela companhia essa noite e convido mais uma vez que todos possam, né, que a gente possa fechar nossos olhos nesse sentimento de união, esse sentimento de alegria, por a gente saber hoje, né, ter mais consciência de tão importante aquilo que a gente faz para a vida do próximo. Então, gostaria muito, Pai, que nessa noite o Senhor abençoe a cada um desses irmãos que, através do trabalho, contribui para o crescimento do seu mundo, Pai, para que eles possam continuar dando
beleza a sua obra, plantando mais árvores, cuidando da natureza, cuidando da sua principal criação, né? Junto com todas as outras, que é cuidar do ser humano, cuidar daquele que está do outro lado, necessitando de auxílio, de carinho. É por isso, Pai, que nós estamos aqui buscando conhecimento, buscando mais saber, para que a gente possa tornar a nossa realidade diferente, para que a gente possa tornar a nossa moral mais próximo do que Jesus veio nos ensinar. Então, Pai, eu peço que o Senhor abençoe a cada um dos que assistiram essa palestra, que o Senhor os abençoe, que fortaleçam em suas caminhadas, que fortaleça em seus desafios, que os fortaleça em manter sempre a cabeça erguida, que eles possam se lembrar que existe um Pai amoroso e misericordioso, sempre pronto a ouvi-los em oração e assim fortificá-los. Dessa forma também, Pai, peço mais uma vez por todos aqueles que estão nos hospitais, por todos aqueles que estão nos presídios, por aqueles que todos estão na população em situação de rua, por todos aqueles que possam estar em suas casas ricas, pomposas, mas com os corações sofridos, para aqueles, Pai, que também estão por aí, simplesmente à margem do seu amor. Que o Senhor ampare e acolha em vosso coração, que o Senhor os dê sabedoria e força para vencer os seus desafios. E mais uma vez, Pai, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, nessa terra, nesse momento, neste hoje, podendo contribuir, né, de uma forma desse bate-papo, enriquecendo o saber com todos, e que o Senhor nos continue nos proporcionar a todos nós, seus trabalhadores, a oportunidade de servir o próximo. Fique conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja.